Entrando no lar de vocês, o programa Bate-Papo com Artistas. A apresentação, Rodrigo Singer. E hoje, o nosso convidado especial é ator, apresentador, cantor. Ele faz tudo perfeito. Uma das maiores figuras do Brasil. Um dos artistas mais renomados do Brasil e do mundo. Ele, Rogério Blum. Vai daí, Rodrigo. Boa noite, meus telespectadores queridos. Mais um bate-papo com artistas entrando no ar pela TV Faz Brasil. Mais uma vez, eu nunca posso esquecer de fazer isso. Nunca posso esquecer de agradecer a vocês pela maciça audiência do programa. Mais uma marca expressiva aí no programa de domingo passado. Especial Jorge Benjor. 9 milhões, né, Rodrigo, de acessos, hein? Sim, 9.800.000 acessos. Muito legal. Parabéns. Muito obrigado. E, assim, para mim é muito gratificante, eu sempre falo isso, que é muito gratificante essas marcas expressivas que o programa tem atingido. E como o diretor falou, quero ter o prazer de cumprimentar aqui o nosso grande Rogério Blum. Boa noite, Rogério. Boa noite. Boa noite, seja bem-vindo ao Bate-Papo com Artistas. Rodrigo Singer. Isso me lembra a máquina de costura, né? Exatamente. Cara, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Da primeira vez, é até uma curiosidade, da primeira vez, quando eu adotei esse nome de Singer, da primeira vez que eu participei, na verdade eu estava assistindo uma live de um amigo meu que ele é DJ, e eu entrei como Singer, como Rodrigo Singer. Cara, olha, eu nunca fui tão... Deu certo. Sim. Mas nada vem por acaso. Nada, mas todo mundo lembrando dessa máquina, realmente, a máquina Singer, né, que fez muito sucesso nos anos 80, nessa e máquina. E agora é de costura. você fazendo sucesso. Muito obrigado. Rodrigo Singer. Muito obrigado. Singer Singer que vem, na verdade, de singer, né, que é cantor. Sim. E tanto é que eles falam single, né? Exatamente. Só que já muda um pouco, né? Porque o mundo está aí para mudar aquilo que foi criado. Eles sabem, muitas vezes, como dizia o saudoso Chacrinha, nada se cria, tudo se copia. Chacrinha grande, velho guerreiro. Velho guerreiro. Abelardo Barbosa. Assisti muito o programa dele. E, Rogério, fala um pouco da sua carreira pra gente. Quantos anos de estrada já na carreira? Na realidade, se eu for fazer carreira, eu já estou meio cansado. Estou correndo muito, Rodrigo. Na realidade, eu estou com 77 anos de idade e a carreira começou desde muito jovem, desde o interior, porque eu aprendi as músicas com muita facilidade, as músicas sertanejas, né? Sim. Tonico Tinoco, Teixeirinha, Zé Fortuna e tantos outros, né? Sim. E aí eu aprendi aquelas músicas com rapidez e o pessoal me deixava cantar, né? Aí eu peguei o violão, que era muito pequeno, e o meu primo não queria, mas a minha tia deixava eu segurar o violão e eu fui aprendendo. Então sou autodidata. Sim. Quando cheguei na capital, isso nos anos 64, 65, 66, eu era convidado para cantar nas festinhas. Mas nas festinhas era jovem, né? Tudo menininha, tava lá com a música do Teixeirinha, a música do Tonico Tinoco e tal, do Pedro Raimundo. Aí fui cantar uma vez lá em Floripa, na Lagoa da Conceição, que é um lugar turístico até hoje, né, para Jaquina, e levaram um peixe. Onde eu trabalhava, o meu patrão falou: você vai, mas leva o violão. Você fica cantando aqui em casa, vai cantar lá. E cheguei lá, eu comecei. Me perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Aí o pessoal saiu de onde estava cantando Boemia, aqui me tens de regresso. Foi todo mundo olhar você. Lá. E aí eu me entusiasmei. E o filho dele, o Roberto, na época, me chamava para as festinhas. Só que ele dizia: Rogério, tem que cantar alguma coisa do Roberto Carlos, do Jair Adriane, do Vanderlei Cardoso e do Sérgio. Eu comecei a cantar.
E uma das primeiras que eu cantei, e que tudo mais vá pro inferno. Grande E ali, obrigado. meu amigo, daí eu comecei a cantar na rádio. E como eu lia muito, sempre eu gostei muito de ler, Sim. vinha aquelas revistas e de fotonovela, eu lia tudo, por exemplo. E lá faço um curso, seja ator de cinema, teatro, televisão. Quando eu vi aquilo, é comigo mesmo, pela Escola Líder de São Paulo, aqui na rua Santa Ifigênia. E eu fiz o curso por correspondência. E quando eu estava fazendo o curso, eu ia para o circo para trabalhar como ator. E a minha primeira apresentação foi numa sexta-feira santa na Paixão de Cristo. Olha. E eu fazia o bom ladrão. E aí um dos grandes elogios que eu tive, que eu entrei no ônibus e todo dia era ele que estava lá na cruz. E assim aí eu comecei a cantar nas rádios em Florianópolis, cantar em bares, cantar em shows, formar conjunto. Mas daí eu comecei a ver que formar conjunto era muito difícil. Sim, hoje em Porque dia um é vai mesmo. pro lado. Não, sempre foi, amigo. Que um vai para um Sim. lado, outro vai para outro. Um quer, outro arranja namoradinha, outro. Aí eu comecei a cantar sozinho. Aos 20 anos eu vi que não tinha espaço na grande Florianópolis. Aí eu vim para São Paulo. Cheguei aqui no dia 8 de outubro de 67. E nesse inteirinho, aí eu comecei a cantar, fiz o primeiro filme do Dedé Santana em 69, Olha. filmamos em Carapicuíba, que era Dedé Santana e Dino Santana. Olha aí. Olha aí. Lá estava o Rony Costa, estava o Gil, estava o Aquiles, aqueles lutadores. E daí eu fui para Valinhos, sempre trabalhando em outras atividades. Sempre, porque você não pode. Não é viver- só. Não é só. Não dá para aquele- viver só do meio artístico. Não né? dá, Infelizmente não dá. exatamente. De lá eu voltei a São Paulo, fui para São José dos Campos em 74. Aí eu fui para a terra de um grande amigo que eu tenho chamado Francis Araújo. Opa! E aí eu fui para o Rio de Janeiro fazer a novela Fogo sobre Terra, onde fiquei até 1984. Foram 10 anos de novelas na TV Globo, na TV Educativa, Castrinho, Bazar Tem Tudo, Flávio Meu Guiate, agora eu lembro o nome daquele, Tio Maneco. Fazia o Tio Maneco com ele e também participei de alguma coisa rapidamente na TV Manchete, nas novelas da Manchete. Mas quando entrei na música em 85, daí não quis mais saber do ator. Ah, é? Então você parou a sua carreira de ator. A partir do momento que você se descobriu na música, você parou a sua carreira de ator. Aí uma boa palavra você falou. Eu sempre tive dentro da música. Eu nunca deixei a música. Eu Sim. nunca parei de cantar. Só que tinha não, hoje não tem mais, né? Não tem mais disco. Mas naquela época as pessoas te cobravam. Você falava, eu sou cantor. A pessoa de cadê o disco? É mesmo. Tinha É muito verdade. isso. Tinha muito isso. Cantor tem que ter o disco e não necessariamente, não precisa. Tem milhões de cantores na época, da noite, você sabe, grandes cantores, Sim. e não tinham disco, que viviam, principalmente no Rio de Janeiro, São Paulo, Sim. e outras grandes cidades. E aquilo ali me deixava aborrecido. Para não estar toda hora falando, mas eu tenho de lembrar quando eu estava fazendo a novela Caboclo, olha, muitos anos depois Muitos já. anos depois. E o meu grande amigo, Ermal Rossano, grande diretor, Rossano. grande ator, Grande diretor, hein? grande personalidade, estavam cantando. Tenho meu cavalo zaino, que na raia é corredor, já correu 15 carreiras, todas 15 ele ganhou. Isso é um clássico da música sertaneja. Sim. E estava sendo cantada pelo Sérgio Reis. E o meu avô, Juventino Júlio, quando tocava essa música, porque ele era gaiteiro dos anos 1910, 1920, ele tocava em toda a região sul, Serra de Santa Catarina. Quando ele tocava, alguém que podia chegar lá na minha casa, eu ia dançar. Eu vinha para a sala para dançar quando ele tocava. Olha. Aí eu falei isso com ele, eu falei da música, eu falei da história. Aí eu falei para ele, aconteceu duas coisas que eu gosto de contar. Primeiro ele falou, você é ator, cantar é para cantor. Aí eu fiquei assim, porque ele não sabia que eu cantava. E o Francis
Araújo sabe, todos sabem que tem muitos atores que querem cantar. Sim. Entendeu? Eu nunca fiz aula de música, mas canto a vida inteira. E aí eu não falei nada. Eu recebi um elogio como ator, né? Fazia novela, participava da novela, não era uma participação, várias novelas que eu já tinha feito com ele. E aí eu digo, vou só falar em cantar quando eu gravar. Então, em 84, mudou a lei do Sindicato dos Artistas, quem sabe disso, veio a regulamentação e tirou o direito do artista coadjuvante. Sim. Tirou. As pessoas, por que você parou? Parei porque eu tive de entrar numa cooperativa lá no Rio chamada Combate, ou então você tinha de abrir uma empresa, porque ninguém mais queria contratar o artista. Como eu era contratado por cachê e trabalhei 10 anos, 10 anos. Tenho todas as notas contratuais, só fiz uma novela contratada, que foi Terra do Sem Fim, também com meu amigo Erval Rossano. E então podemos dizer que a sua trajetória mesmo então se deu mais na carreira de ator. Porque pelo que você está falando aí, Rogério, essa mudança na regulamentação do artista impactou muito você, né? A mim e a muita gente. Sim. Porque veja bem, eu fazia uma novela, como fiz várias, Estúpido e Cupido, Terra do Sem Fim, a primeira que eu fiz com a boca, Gabriela, Maria, todas essas novelas eu fazia inteira. Sim. Eu não era aquele que vinha depois, tive muitas participações, um dia, 2, 3, mas essas novelas eu fazia inteira. Você imagina, eu quando fazia novela, eu sempre falo para as pessoas, eu preferia, primeiro que eu não tinha padrinho. E quem não tem padrinho, a coisa fica difícil. Então eu não era contratado. Mas eu fazia 4 cachê por mês. 4. Aliás, 8, desculpa. Dentro dessa... Da novela. Da novela. Porque eu gravava, toda segunda-feira se gravava em externa. Toda era a cidade, era a noite. E uma vez de estúdio. Então eram 2 gravações por semana. Nessas 2 gravações eu ficava com o resto do tempo livre para participar de outros programas na própria TV Globo, fazer cinema como eu fazia, fazer teatro, fazer comercial, quer dizer, eu tinha o tempo livre. E isso para mim era ótimo. Rogério, não cortando você, só uma curiosidade minha, e eu nunca te perguntei isso, eu acho que é curiosidade também, acho que até dos telespectadores. Você já foi dublador também? Não, eu ia ser dublador porque nos filmes que a gente fazia, muitos filmes desse longa-metragem, você dublava você mesmo. Certo. Porque não era som direto. O som direto você imagina na rua, né? Então, é porque você tem voz de galã. Não tem aquela voz de galã de cinema? E eu tenho muitos amigos dubladores. Verdade. Muitos mesmo, você deve conhecer vários deles. E então é o seguinte, aí, como a novela veio, tiraram esse direito de você, então você só podia participar da novela 2 ou 3 dias. Uma novela de 80 capítulos, como é que você vai ficar fazendo? Se tem 4 novelas, se você participar das 4, você trabalha o quê por ano? É mesmo. Eu fiz uma peça de teatro, que até quero que o pessoal saiba, foi 2 anos e meio em cartaz, no Rio de Janeiro. Depois fizemos umas 2 peças de teatro profissional. Aí eu ia trabalhar. Até uma história, meu amigo Francis Araújo. Eu fui assistir a Fernanda Montenegro e o Fernando Torres. E quando terminou o espetáculo, ali no centro da cidade, agora me falha o nome do teatro, mas bem no centro ali. E eu fui falar com o Fernando Torres, me apresentei e tal. E ele, um gentleman, sabe? Ele falou para mim, olha, você é muito jovem, você tem até uma cara bonitinha, mas se você quiser, você tem que fazer uma coisa. Você tem que fazer teatro. E faça uma peça chamada 2 Perdidos numa Noite Suja, do Plínio Marcos,
que essa peça, onde você apresentar, você tem público. E você pode viajar para qualquer lugar. E até hoje. Então, se eu não tivesse vindo para a música, eu estaria hoje no teatro. Quer dizer, fazendo alguma coisa na televisão, no cinema, mas geralmente no teatro. E essa peça de teatro, ela até hoje ela faz sucesso? Essa peça do Plínio que você... Não, até hoje. Se alguém fizer essa peça hoje, viaja ao Brasil. Ah, sim. Porque é um clássico do teatro. Os clássicos, eles duram e perduram. Para você ter uma ideia, o que manda no teatro é um bom texto. Pode ser uma boa comédia, pode ser um drama, mas tem que ser meio clássico. Paulo Altran e Fernando Montenegro, todos esses grandes atores de teatro, né? E uma vez um deles falou o seguinte: eles montaram um espetáculo aqui em São Paulo, aquele espetáculo de teatro. Isso aqui é um clássico para nós. Ficou 3 meses em cartaz. Aí, como não estava dando certo, o que é que eles fizeram? Vamos montar uma peça para passar o tempo. O teatro brasileiro, como falava agora há pouco, uma peça, um clássico que dá certo, ela fica 5 anos. Se você for falar na Broadway, fica 10, fica 20. E nós temos espetáculo. Então, o teatro, como no cinema, como na música, o que chama é o espetáculo. Às vezes, eu falei esse detalhe, porque são peças que às vezes parecem clássico, né, mundial, mas o povo não se identifica naquele momento. Uma música, às vezes, tão simples. Esses dias eu ouvi uma música, não vou falar aqui o nome de ninguém, mas quando eu fui ouvir a música, meu Deus, o arranjo está tão simples, mas tão simples. Mas como eu dizia, quando o camarada começa a cantar, a letra, a melodia, você não ouve mais o instrumental. O instrumental só fica como acompanhamento. Você está me entendendo? Você presta atenção mais na letra, né? Exatamente. Então a música, ela tem isso. E a música é sucesso, até hoje. Mas se você fosse olhar o arranjo, por falta de dinheiro, talvez, eu também já gravei muitas músicas com dificuldade, na verdade, porque uma das coisas que eu queria falar para os amigos, voltando agora para a música, é que estúdio é caro. Sim. Música é caro. Você está me entendendo? Quando você tinha de fazer o disco, então tudo é caro, parceiro. Não adianta você chegar, vou fazer um disco, vou fazer 10 músicas. Não dá. Não tem como. Não tem como. E quando você faz, não tem. Mandar um abraço para Deusão Alves, nosso grande amigo. Grande Deusão, aquele abraço. Da Rádio Globo, depois Rádio Nacional, Rádio MEC e Rádio Roquete Pinto. Ele dizia, o artista vai se... Normalmente, não é? Quando tem aqueles grandes mega empresários que colocam o cara na mídia. Mas ele só vai começar a se soltar, aparecer depois do 3º, 4º, 5 discos na época. É verdade, é verdade. E daí ele já começa a ter um apoio maior, porque na realidade o apoio é difícil, né? Então, a pessoa grava. Agora, quando a música dá certo, é como uma peça de teatro, é como um bom filme, como tudo na vida, e como uma programação que o meu amigo faz pela TV. Faz. Sim. Brasil. Obrigado. É uma programação que dá muito certo também, né? Mas dá certo porque leva conteúdo. Sim. E falando, você falou em cinema. Fala um pouquinho pra gente, Rogério, dessa sua passagem pelo cinema. A passagem pelo cinema. Cheguei agora em São Paulo, eu moro em Florianópolis, São José da Terra Firme, de Floripa, em Santa Catarina, e eu fui participar de um show ali na Casa da Música, entre a final da Duque de Caxias e Largo do Aroucho. E ali me trouxe 2 grandes recordações. Bem na esquina da Bento Freitas, antigamente era a Boca do Luxo. Eram as boates, ali eu vi Lindomar Castilho e cantando ali, Carlos Alberto. Você imagina 2 feras na época, cantando ali, 2 pequenininhos, né, que eles são. Quando soltava a voz,
E ali era uma coisa linda. E na Boca do Lixo, era na Rua do Triunfo, o Aurora, entendeu? Onde tinha os filmes, onde eu fiz o filme Deu a Louca no Cangaço, com o Dedé Santana, conforme já falei. E esse filme, daí eu passei ali na Praça da República, no Cine Marabá. Naquela época existia uma coisa chamada Van Premiere. É mesmo, que era uma pré-estreia, né? Exatamente. E a pré-estreia era tapete vermelho. Então, no Cine Marabá, na Van Premiere, artistas de renome, diretores, produtores, e eu lá no meio. Simplório pra caramba, muito simplório. Era o primeiro filme. E nesse dia, meu nome tinha saído no jornal que vocês devem lembrar, Notícias Populares. Notícias Lembro. Populares, anos 90. Pois não, 60. 60, Era 70. 69, É. 69 foi Era o a- jornal que vocês falavam muito de crime, e meu nome ali, Sebastião Rogério. Olha só. Como no filme está lá Sebastião Rogério. Falando um pouquinho do Notícias Populares, você falou do jornal agora, eu me lembrei de uma coisa que o pessoal falava muito. Na minha época, você falou que o jornal dava muita notícia de crime. Eu ouvia muitas pessoas falando nos anos 90 que esse jornal, se você torcesse o jornal, saía sangue. Mas era normal, mas era muito lido. Mas olha, Sim. era uma beleza. Notícias E Populares aí era eu maravilhoso. saí, eu estava todo emperequetado, olha só, saí do cinema ali depois, porque eu morava na rua Cantareira, de onde eu estava ali na descia São João, o resto, né? Aliás, Ipiranga, e passava em frente como é que se diz ali, a estação de trem, Sim. na Luz, Estação da Luz. e descia a rua São Caetano, chegava na minha casa, onde eu morava. Aí, rapaz, quando eu estou na Rua do Triunfo, para deixar um amigo a polícia. Ó, documento. Ixi, Porque naquela época a gente tinha medo, era da polícia, você não tinha medo de mais nada. Não tinha mesmo. perigo, não tinha perigo. não tinha mesmo. Aí hoje não, seu documento. Eu digo, meu amigo, é meu nome aqui no jornal. Eu sou ator, Carol. Tá, tudo bem, vai embora. Eu dava uma felicidade enorme que eu tinha, não estava no cinema, porque o cinema é uma tela enorme. Quando você aparece ali, quer dizer, uma coisa bonita. E era o meu primeiro filme, né? Depois eu tive outras. Ia participar de outros filmes aqui em São Paulo, até em Itu, ia fazer uma novela em Minas Gerais pela TV Excelsior na época, mas não deu certo. Então, foi isso. Aí quando eu cheguei no Rio, aí eu fui fazer realmente cinema, fui fazer Barra Pesada com Stefano Cessian e Reginaldo Farias. Em seguida eu fiz Pra Frente Brasil, daí foi... Pra Frente Brasil, esse Esse filme até Muito hoje, bom. ele sofreu muito por causa da época da repressão, mas o filme Sim. até hoje é um dos maiores clássicos. E aí eu filmei Barra Pesada para ficar nua, cachê dobrado, que é um detalhe que a gente tem que explicar para as pessoas. A Chanchada nasceu em São Paulo. O que era a Chanchada? Era Antigo, Grande Otelo e tantos outros artistas, Zezé Macedo, né? Verdade. Cantores, todo filme tinha cantores. Eu agora vi uma coisa em São Paulo que eu estou encantado. No prédio onde vai ser o Museu Mazzaropi, eu fui muitas vezes ali. Mas eu não sabia, até mandar um abraço para o nosso amigo Agenor de Leon, ele me mostrou, o cenário era todo dentro do prédio, tá ali. Eu não sabia. Lá no fundo, meu amigo Rodrigo Singer, tem a estrutura para montar um circo, para você ver a altura e o tamanho. E as janelas, né, que ele fazia as externas e mostrava, ali era o estúdio para fazer. Então, aí eu fui lá e comecei a fazer esses filmes. E era a Chanchada, que era só brincadeira, depois eles criaram a pornô Chanchada, que não acontecia Não nada. acontecia nada, né? Nada, mas era só mulher bonita, perna bonita, Sim. aquelas vedetes, coisa e tal. E na pornô Chanchada, então, fiz para ficar numa cachê dobrado, fiz Deu a Louca nas Mulheres, com a Marta Anderson, uma grande atriz, fiz Depravação 2, e fiz mais uns 3 ou 4.
aliás, fiz vários filmes, né? Mas participei um dos Trapalhões, que depois ficou tão pequena a participação, mas com o Dedé sempre foi meu amigo, entendeu? E aí, mas daí eu estava ligado bastante à televisão nessa época. Sim. Então eu considero que eu tive uma bênção de Deus por ter conseguido viver 10 anos como ator de novelas, de filme, de comerciais de televisão, que eu fiz muitos comerciais, graças a Deus. E o comercial, aliás, a gente sabe, o comercial é uma coisa boa, sempre dá um dinheirinho bom. Até qualquer hora quero voltar a fazer. E tenho 3 fotonovelas, uma com o Francisco de Franco, foi do Rio para fazer, aliás, de São Paulo para fazer no Rio de Janeiro. E uma delas eu fui preso, entendeu, pessoal? Não gostava da fotonovela. Então, fora as outras coisas que eu fiz, graças a Deus, foi uma ótima fase. Mas em 84 eu parei, e em 85 eu vim para cá. Rogério, nossa conversa está maravilhosa, mas a gente também, eu e nossos telespectadores, queremos ouvir também você cantando. Então, vamos assistir a 2 músicas em videoclipes cantadas por Rogério Blum. Roda aí, diretor. Nossa Senhora, venho pedir em oração pra me acudir neste momento de aflição. Preciso ter sua proteção, misericórdia, ó Mãe querida. Tirai as dores da minha vida. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, me ilumine com sua luz. Me tire agora dessa aflição, venha aliviar o meu coração. Ó Mãe Santíssima, tem piedade, me protegei de toda maldade, me cubra sempre com o seu manto, dai-me força e fé, que eu preciso tanto. Mãe, a sua bênção quero receber, também tenho muito pra lhe agradecer. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, me ilumine com sua luz. Me tire agora dessa aflição, venha aliviar o meu coração. Advogada dos pecadores, bem junto a Deus, pra aliviar as dores dessa humanidade abandonada e sofrida. Traz fé e esperança para as nossas vidas. Rogue a Jesus pra nos iluminar. Vem, Mãe, com ternura nos amparar. Nossa Senhora, Mãe de Jesus, me ilumine com sua luz. Me tire agora dessa aflição, vem aliviar o meu coração. Me tire agora dessa aflição, vem aliviar o meu coração.
brincou comigo, feriu meu coração. Quando percebeu minha louca paixão, pensou que eu ia implorar seu amor. Sofri, ainda sofro esta grande dor. Pensei que com você ia ser diferente. Eu estava sozinho num momento tão carente. O que existiu entre nós me deixou encantado. Pensei que era um anjo, mas estava enganado. Vou tirar você do meu pensamento. Você não quer um amor sincero, só quer amor por um momento. Seguirei com muita fé a esperar que Deus vai me mandar alguém cheio de carinho pra vida inteira me amar. Vou tirar você do meu pensamento. Você não quer um amor sincero, só quer amor por um momento. Seguirei com muita fé a esperar que Deus vai me mandar alguém cheio de carinho pra vida inteira me amar. Que Deus vai me mandar alguém cheio de carinho pra vida inteira me amar. E aí, meus queridos telespectadores, vocês gostaram dos videoclipes? Foram duas músicas maravilhosas, mas nada melhor do que ouvirmos o nosso querido Rogério Blum cantando ao vivo. Vamos lá, Rogério? Vamos lá! Solta o som, Rogério Blum! Depois de perder um grande amor, ter mais uma desilusão, o que me resta a fazer para não mais sofrer? Vou alugar meu coração. Aluga-se um coração e o prazo é você quem diz. Aluga-se um coração que precisa ser feliz. Aluga-se um coração ao primeiro amor que chegar. Um coração solitário que só vive para amar. Isso começando pelo Rio de Janeiro. E essa música que eu cantei no Bolinha em 1989. Este ônibus que vai levar meu amor a outro lugar, bem distante em outra cidade. Aqui vou ficar sozinho, longe do teu carinho e chorando de saudade. Ônibus, você não tem culpa não, você é a condução que nos leva a todo lugar. Ônibus, eu te peço por favor, traga depressa o meu amor, que só não posso viver. Olha só, Que maravilha, hein? isso, maravilhoso.
Maravilhoso. Lá no Rio de Janeiro cantava meu amigo Rodrigo Singer em todos os forrós do Rio de Olha. Janeiro. Todos, graças a Deus. E até no Asa Branca. Um dia eu cantei no Asa Branca, que era o top. Aí todos os radialistas, Rogério. E essa música foi que marcou a minha vida no Rio e em outros programas. Então, até hoje, ela foi lançada em 60, a primeira em 85, a outra em 87, que foi o LP, Longo Caminhar. Até hoje eu abro os meus shows com essas músicas. Com essas duas. Com essas duas. Embora hoje tem muitas, são 5 CDs gravados. Olha. E aí, quando eu queria falar dessa música Aluga-se um Coração, eu morava no Rio e São José dos Campos. E na época eu vendi meu carro, eu tinha uma V Maguete, carro novinho. Cara, veio Maguete, Uma V meu. Maguete, que eu fui para Santa Catarina com ela, não era DKVzinha, era a peruazinha bonita, né? Sim. E aí eu voltei e vendi o terreno, eu vendi a V Maguete e comprei um terreno em Jacareí. E eu estava fazendo novelas já comerciais e eu vinha sempre a São José dos Campos. Naquela época tinha uma namoradinha aqui, outra ali, outra lá. E quando eu cheguei em São José, eu tinha que ir em Jacareí para pagar a prestação. E eu peguei o ônibus, e quando chegou ali na Baixada, entre São José e Jacareí, o ônibus saiu assim, passou um caminhão, uma carreta escrita assim, naquela carreta de cabine dupla, aluga-se quarto. Eu digo, olha, isso aí dá uma música, cara. Mas aluga-se quarto, eu achei que era meio assim, meio violento para a época, né? Pô, aluga-se quarto, que aí você já pensa naquilo, né? É. Aí eu coloquei aluga-se um coração. Quando eu cheguei no Rio, a música Tá estava linda, pronta, uma né? letra linda pra É. caramba. Uma letra maravilhosa. Então, vamos então cantar mais uma. Vamos lá, Rogério. Você tem grande sucesso. Faz um popurrí Pois é, um pouco. pra essa galera maravilhosa que tá te assistindo. É isso aí. Programa Bate-Papo com Artista. Apresentação Rodrigo Singer. Domingo às 21 horas. É sucesso total aqui pela TV Faz Brasil. Rogério Blum, vamos lá! Que saudade da vida vazia, da cidadezinha do interior. Saída do culto escolar, da professorinha do primeiro amor. Saudade da nossa casinha e velha família que era só união. Os pássaros lá na floresta, parecendo orquestra em forma de canção. Os pássaros lá na floresta, parecendo orquestra em forma de canção. La 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 la. Olha só. Só música linda. Só música linda. Sem escrever uma linha, era um artista com sua gaita na mão, tocando baile e festas quando era chamado, quase um século alegrando uma região. São Joaquim, Lages e Urubici, Rio Rufino, Urupema e Bom Retiro, Bocaina do Sul, Petrolândia e Canoas. Nestes rincões o tio Jovem era conhecido. Essa fala de Santa Catarina, da terra fria do Brasil, do tio Jovem, que era um gaiteiro, porque a gente tem que falar da nossa terra. Nunca podemos, exatamente, Não podemos. nunca podemos esquecer as origens da gente, né? Acordo e vou à janela, pra face mais bela, faço essa prece e canção.
e saio pro meu dia a dia com muita alegria no meu coração. E o Cristo lá no Corcovado, com seus braços abertos, sobre o rio refletindo, com muito amor dizendo que todos sejam bem-vindos. E o Cristo lá no Corcovado, com seus braços abertos, sobre o rio refletindo, com muito amor dizendo que todos sejam bem-vindos. Eu morava no Catete, Flamengo, meu amigo, e eu acordava e olhava o Cristo lá no Corcovado. Então, quando eu digo Cristo no Corcovado, com seus braços abertos sobre o rio refletindo, se você estiver em Nova Iguaçu, você vê o Cristo. Você vê. Se você estiver em Niterói, você vê o Cristo. Em vários lugares. Pior que é verdade mesmo. É verdade. E ele está, ele está refletindo sobre o rio, eu estou vendo a foto dele ali, e está refletindo para a gente refletir sobre Jesus. É verdade. Porque se a gente não refletir o que é que ele veio nos trazer, o que ele veio nos deixar, nós precisamos muito dessa reflexão. É verdade. Nós ainda somos muitos imperfeitos, mas se a gente não tiver Deus no coração, não está certo. É verdade. Você Deus é falou que maravilhoso. A gente tem que refletir, que a gente precisa de Deus. Calhou de cair você falar isso para eu fazer essa pergunta para você. Você acha que, assim como eu, você tem essa opinião, você acha que a fé do povo brasileiro diminuiu um pouco? Diminuiu. Você é muito oportuna. As redes sociais, elas estão trazendo muita coisa e colocando na cabeça das pessoas. A própria televisão, a nossa própria música. Então, se você não tiver uma música com uma letra boa, não tem motivo para você cantar. Hoje estão falando palavrão explícito. E as pessoas acham isso bonito. Então, como é que você vai ser? Meu neto, mais novo, tem 3 anos. E ele chegou, vovô, você? Eu digo, senhor vovô. E agora ele chega, como é que é? O senhor vovô? Aí todo mundo está achando engraçado, mas não é engraçado, é sério. Valores. Tem que ter valores. Então, alguns amigos que estão, quer dizer, alguns não, milhares de amigos que estão nos ouvindo, mas amigos mesmo, pessoal que nos conhece, a gente tem que lutar pela essa educação. Ninguém é santo, mas nós temos que lutar pela educação, pela saúde, pelo respeito ao ser humano e pensar. Posso contar a historinha? Pode, fica à vontade. Eu estava no Rio de Janeiro, morando lá, é claro, e eu tinha uma pessoa, um empresário, um amigo, que é empresário de artista, e a gente estava sempre tentando, que a gente até hoje tentando ter alguém que nos represente. E ele estava na Barra da Tijuca. E eu morava no centro do Rio, e nesse dia era aquele ponto facultativo, que não é nem feriado, nem deixa de ser. E eu peguei um ônibus, ali na Rio Branco, no centro do Rio, em frente o Teatro Municipal, a Câmara de Vereadores, em frente ao Amarelinho, e fui, o ônibus foi, cheguei lá, eu saltei, fui para o escritório e conversamos, tal, eu digo, agora eu vou embora. Eu tinha a mania de ler os jornais, eu ainda gosto, né? A única coisa que eu gosto de ver os jornais para saber o que está acontecendo, meu amigo Rodrigo. E peguei o ônibus que vinha pela linha amarela. O ônibus lotado. Quando chegou na Avenida Brasil, que o Frank sabe o que eu estou falando, saltou praticamente todo mundo. Ficou uns 3, 4 gatos pingados lá no ônibus e eu estava lá. E o ônibus entrou, chegou ali na barreira do Vasco, ele entrou na favela. E eu nunca tinha entrado lá na favela da Maré. Meu amigo, se eu não tivesse Deus no coração, que ali só Deus, só Jesus para nos proteger, nossa Mãe Maria Santíssima. Você não tem nada, você não tem a quem recorrer. Você está ali no meio. Se alguém chegar e dizer, esse teu tênis é bonito, me dá essa camisa, parceiro. Entendeu? Esse óculos aí, você vai ter que dar. Não tem como. Eles atravessam o carro na rua, assim, o motorista.
tinha que pedir pro cara tirar. Ô, tira o carro aí pro ônibus passar, cara. E às vezes o cara, pô, peraí, cara, tô tomando uma aqui. Entendeu? Então, nessa hora, se você não tiver Deus, você não tiver Jesus no seu coração, você perde muito. Meu amigo Rodrigo Singer, que é uma máquina boa, e meu amigo Francis Araújo, eu trouxe aqui uns recadinhos. Primeiro é da nossa amiga Glorinha Modas. Sabe quem é? Ô, Glorinha, grande abraço. Era para ela vir hoje aqui, mas Oh. ela não pôde. A gente ia fazer uma surpresa para você. Quando eu falei com ela que eu viria, ela disse, olha, eu vou. Mas hoje, última hora, não foi possível, porque é pelo trabalho dela, ela tinha uns trabalhos, mas senão ela estaria. Então a Glorinha Modas é uma pessoa que a gente tem uma amizade muito bacana e eu só tenho a agradecer essa amizade. A Virgínia Villanova, que eu acho que você deve conhecer, a Maestrina e o Josué, eles me acompanham. Então, em Maravilhoso. Santa Catarina, eu faço shows com os músicos de Santa Catarina, porque é ali meio local, eu digo, 500 quilômetros, 600, 200, 300, que dá para ir, e eu vou de carro, naturalmente, e levo os músicos. Às vezes não dá no carro, eu só levo em 2, mas quando tem um cachezinho legal, dá para pagar todo mundo, dá só um trocadinho. Isso aí. Mas para trazer músico para cá, não. Então nós fizemos um show aqui no Quintal Brasil, com a Virgínia, e ela está querendo fazer outros, e eu também, e talvez um dia fazer uma dobradinha com o meu amigo Francis Araújo. Então o telefone aqui de São Paulo, para shows aqui na região de São Paulo, e até no Rio, a Virgínia me acompanha, o telefone do Josué é o 11, né? 11 9 8260-2382. 11 9 8260-2382. E lá onde eu estou, aqui na Zona Sul de São Paulo, em Santo Amaro, no Largo 13 de Maio, ali tem um amigo, Freitas, sabe aquelas pessoas que gostam de música? E ele tem um defeito no restaurante dele, o Chantônio. Fui lá comprar feijoada, agora todo fim de semana eu tenho que comprar feijoada. Não, mas eu adoro feijoada. Sim. Aí na quinta-feira eu fui lá comprar uma costela, rapaz, meu Deus do céu. Então, o nosso amigo Freitas, lá no restaurante Chantônio, é lá na Amador Bueno 667. Um dia, lá eu te convido para você. Opa, vou lá, com o maior carinho. Vamos lá comer alguma coisa lá, eu pago. Porque Opa. um detalhe, eu sou muito franco. Eu quando fui ver o Juca Chaves no Rio de Janeiro, com a minha esposa, naquele dia parece que todo mundo foi ao teatro, porque eu encontrei ele na Rádio Tupi. E aí ele falando com todo mundo, os meus amigos da praça, inclusive o Paulinho Gogol, né, o Samuca na época, Coelho Lima, Garcia, Duarte, você conhece, essa turma toda, né? Mário Belisário. O grande Mário Belisário. Grande, o amigão Mário Belisário. Tem tantos outros que não dá para falar o nome de todos. Aí ele convidando a turma, vamos lá no teatro. Aí eu digo, como é que faz? Não, é só chegar lá e o convite está lá. E eu fui. Só que no dia que eu fui, parceiro, parece que todos os grandalhões da Globo foram. Pô, era um time de gente, assim, uma fila para falar com ele. Aí todo mundo dizia, Juca, vamos jantar em tal lugar. Juca, vamos jantar. Aí para jantar nesse lugar. Aí eu falei, Juca, meu muito obrigado, estou satisfeitíssimo, um espetáculo maravilhoso. Todo mundo te convida para jantar. Eu não estou com essa bola toda, mas te convido para jantar na minha casa. Aí ele falou, não tem problema, eu te convido para jantar. Então. Quer dizer, o humor respondendo com humor, né, com a bondade. Porque uma das coisas que eu queria falar para o meu amigo Francis Araújo, ele disse que às vezes a gente não liga, nós sabemos da nossa amizade. É que hoje nós estamos numa corrida tão grande de trabalho. Sim, muito trabalho. São Paulo, muita no coisa. 6º programa e um a mais que eu fui fazer, fiz 2 programas com um amigo nosso. Então é o seguinte, a bondade das pessoas, aquilo que você falou agora há pouco, a fé. Mas não é só a fé, nós temos que ter a bondade, a benevolência, a amizade, porque sem isso nós não somos nada. Você imagina, eu conheci radialista, o Frank deve ter conhecido, no Rio de Janeiro, que é a cidade que eu devo a minha carreira, o cara faz um programa sozinho. Como? Não, ele não chama ninguém, não atende ninguém.
O dia que ele vai embora, ele também vai sozinho. Ele não tem um amigo. Agora a gente chegava em programa do Rio de Janeiro que estava cheio. Agora é você, depois é você, depois você, depois você. Quem foi que chegou primeiro? Então vamos pela ordem. Organiza isso aí, essa bagunça. Pô, o cara saía dali, ia tomar café na esquina. Eu estou falando de Adelson Alves, de vários outros que faziam isso. Vamos tomar um café na esquina. Rádio Globo, você testemunha que a gente descia lá com o Jorge Costa. Muito legal, lembro. Com aquela turma toda da rádio. Até me esqueci o nome do nosso amigo lá que fazia o programa. É o Davi Rangel. O Davizinho, né? Grande Davi Rangel, grandão, o Jorge Luiz, aquela turma toda. Aí você, Paulinha Aguiar. Exatamente. Então você descia, amigo. Época boa, né, cara? Aquela época era boa nossa lá. Todo mundo, o rádio. Quando você descia comemorar, ficava batendo. Sentava na mesa ali fora. Ali, Meu Deus do céu. É isso que eu digo. Isso é bondade, isso é amizade, isso é reverberar energia. Energia boa. Não é verdade, amigo? Sim. Agora você fica lá, ó. E agora fulano e tal. Tenho saudade do chocolatezinho quente que eu tomava lá toda hora. Não fala isso, que dá água na boca. Era gostoso aquele chocolatezinho, não era? Ô, rapaz. Caraca. Meu Deus do céu. Pô, que bom que nós vivemos isso, né, Rogério? É mesmo. Vocês Vivemos e estamos vivendo. E estamos vivendo hoje. Estamos aqui. As pessoas que estão no A minha amizade com a do Rogério Blum, a nossa amizade é antiga, cara. Vem lá de 2013, 2000, né? Foi nessa época. Talvez antes. Acho que foi antes, foi 2012, eu acho, por aí. Nós estava lançando um disco e tal. É. Então essas coisas não tem dinheiro que pague. É verdade. Eu só quero pedir desculpa ao Rio de Janeiro e ao Brasil, São Paulo, que não dá para falar o nome de todos, mas eu quero aqui em nome do Francis Araújo, do Rodrigo Singer, agradecer a todos os radialistas. Muito legal. Todos Isso é legal. Hoje tem muitos divulgadores e divulgadoras que nos divulgam pelo Brasil sem cobrar R$1. Mas elas estão fazendo uma coisa, elas estão espalhando a nossa música brasileira. Porque a nossa música é muito rica. É mesmo. A nossa música é maravilhosa. E às vezes você vê as pessoas não dando valor a isso. Não, o engraçado, eu estava falando isso, comentando essa semana isso. As pessoas, principalmente aqui no Brasil, ainda tem algumas pessoas, algumas acordaram, outras não. Que nós estamos vivendo uma nova época. A época da TV satélite, da rádio satélite. O engraçado é que aqui no Brasil ainda tem gente ainda que acha que a TV aberta ela é forte. Não é mais. Não é mais, não. Não é mais. Hoje, você faz um programa de conteúdo bom aqui no Brasil, joga na rede social, você vai para qualquer lugar, principalmente China, Índia, você é conhecido pra caramba lá. E aonde fala português, né? E aonde fala Portugal e também. Não é só Portugal. Entendeu? Tem vários países. Sim, ali, porque o que acontece? São países da Europa e da Ásia que são países que são mais desenvolvidos do que aqui, se você prestar atenção. Mas gostam da música, da nossa música. Mas gosta da nossa música. E o povo daqui brasileiro, a grande maioria, infelizmente, gosta de porcaria. Sim. Sim, mas Consome porcaria. Porque, eu tenho uma... Para você ter uma ideia, tem aqui uma pesquisa da TV. Poxa, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? Aí você vê. Aqui no Brasil, a audiência no Brasil, ela fica em 7º lugar, mais ou menos, 8º lugar. Ela bate 1 milhão por dia. Bate 1,5 milhão, 2 milhões de audiência por dia. Enquanto que nos Estados Unidos, Índia, Portugal, bate mais de 10 milhões por dia. Então você vê, cara, a diferença é gigantesca. O que eu estou querendo dizer com isso? Infelizmente, eu acho, na minha visão, que só aqui no Brasil as pessoas ainda não consomem tanto, não valoriza tanto a nossa obra quanto lá fora. Lá fora, se você for lá fora, a nossa obra vai ser valorizada. A música de qualidade que eu estou falando. Porque a minha TV ela é uma TV de qualidade, onde passa coisas de qualidade. A Rádio Art Show também passa coisas de qualidade.
Entendeu? Então eu acho que você vê como vocês estavam conversando naquela hora sobre Deus, sobre a palavra de Deus e tal, né? Que tem pessoas hoje aqui que tá infelizmente perdendo essa crença, essa cara, mas eu vejo que a maioria é só no Brasil, cara. Por quê? Infelizmente aconteceram coisas aqui no Brasil, né? Que eu não vou ficar falando que, né? Porque desvirtuou a cabeça da galera, pô. Principalmente esse lance do politicamente correto. Desvirtuou, acabou com tudo. Hoje você não pode mais brincar com ninguém. Hoje você não pode mais elogiar a pessoa, que tudo tá virando ao contrário, né? Não, eu até estou deixando isso aqui registrado, porque é a minha posição com relação a isso. Hoje eu estou vendo um Brasil muito mais triste do que antigamente, quando eu nasci. Concordo plenamente. É mesmo. Não é? Hoje o Brasil está triste. Como a gente estava comentando aqui em off, cadê os programas de humor? Não tem mais na TV aberta. Se você quiser ver algum programa de humor, você tem que ir nas redes sociais. Você tem que ir na internet, que tem lá os acervos guardados. O que seria, o Rogério Blum, dos nossos grandes comediantes hoje? Ixi, Não teria fama. não teria sucesso. Não teria sucesso. Uma coisa é certa, se abrir espaço, vai ter espaço, porque o povo ainda quer. O conteúdo, ele ainda está bom. Eu não tenho nada, porque eu estudo muito a religiosidade. E uma das coisas que é dito, eu não tenho nada com o outro. A vida do outro é do outro. O meu filho é dele. Eu usei ensinando ele. Quer dizer, eu usei a minha inteligência. Eu não tenho nada com o outro. A vida do outro é do outro. O meu filho é dele. Eu usei ensinando ele. Quer dizer, eu usei a minha inteligência para ensinar. Mas de repente ele desvirtuou, é problema dele. Ele fez certinho, é problema dele. A vida do outro é do outro. Então a educação, ela tem que vir de casa. Sim, E claro. depois você a fazer um acompanhamento com o teu filho, com a tua filha. É isso aí. Na escola para ele. Agora, o que você falou é verdade. Eu há muito tempo, eu já sofri, eu quase nem falo, hoje eu vou falar, uma certa presença, né? As pessoas te veem na televisão, eu acho legal. Eu tive radialista que tem ciúme. Tá Eu vendo? não conheço. Você deu entrevista para ele, não deu para mim, mas parceiro. Veja só. Porque eu não falei de rádio tal, eu não falei da outra. Eu não falo, não posso falar. Mulher, eu não, no sul, lá em Florianópolis, lá em Santa Catarina, o manezinho chama muito, ô querida, ô meu querido, ô meu querido, ô meu querida. Eu não chamo mulher de querida, não. Só minha amiga. E olha lá. E nem para todas eu mando beijos, escrevo beijos. Porque é a coisa mais gostosa que a gente tem, um fã te ligar e você mandar um beijo. Legal, Manda um beijo concordo com um também. amigo, com outro. É verdade. E isso não tem nada de homofóbico, quer dizer, você está fazendo uma coisa, mas se você fala, oi querida, daí ela diz, epa, eu sou casada. Cara, tá Porque muito mulher hoje. que mora a 3.000 quilômetros, pô. Mulher que eu nunca vou ver. Eu quase entrei numa fria, porque mulher, escrevendo, hein? Não, porque não sei o quê, um problema conjugal lá, aí ela como se pedisse um conselho, aí você fala, a vida é assim, às vezes a gente está junto, às vezes não está, né? Mas o casamento é assim, mas eu não falei nada, mas ela escreveu assim, ué, eu acho que ela tinha voltado aos pais. Você está querendo dizer que eu me separe? Não falei nada. Nossa, você não falou nada, né? Não falei nada. O que é que eu fiz? Deletei. Porque, pô, a pessoa pede aquilo que você acabou de dizer, você não pode olhar hoje demais para uma mulher, porque ela é capaz de dizer, você, oi minha querida, como vai? Ele tá me cantando. Ué, parceiro, você chamar uma mulher para tomar um drink, seria uma coisa normal, é capaz, já vai dizer que você... Então o que acontece?
Tá difícil, e isso está sendo ruim para a própria mulher. É mesmo. Eu tenho visto muita gente Porque falar isso. isso fica ruim. Muitas porque mulheres a reclamando mulher sobre deve isso. ser elogiada. Agora não, com palavrão. Né? Você olha para a mulher gosta que você olha, tal, bate um papo. Aí você vai ver quem é quem. É verdade. Porque se você não fizer conhecimento, como é que você vai se relacionar? Eu acho engraçado que as pessoas hoje, por exemplo, o palavrão ficou tão banal que, por exemplo, se eu tiver um cumprimento com você assim, por exemplo, fala aquela palavra, né? Fala Vi, né? Fala, não sei o quê, como é que você tá? Ô, irmão, tudo bem? Pô, legal. A pessoa responde você bem. Agora, se você falar outra coisa que não seja um palavrão, ou você elogia a pessoa, ou Palavra você... mal colocada. Aí você já, o cara já, que isso, meu irmão? Pô, tu tá me chamando disso, me chamando daquilo? Tá pensando Por o quê? quê? Tá pensando o quê? E, pô, Mas daí, cara, peraí. Então, porque eu sou xingar homem, pode. porque eu sou homem. Não, xingar pode, Pode, né? é palavrão. Legal, palavrão pode. Agora, você falar uma outra palavra que não é palavrão, Educadamente. educadamente, aí você é homofóbico, você é xenófobo, você é não sei o que, você não sei o que lá. Ou então tudo é assédio sexual. Pois é que eu queria Pelo falar. amor de Deus, Eu gente, que falei de uma absurdo. amiga da querida, você fala e já é assédio. Isso aqui tá um absurdo, Um isso. absurdo isso aqui, O gente. assédio, ele vai quando a pessoa chega aos finalmente, Sim. agarra. Eu a mão entendo na isso, mulher, com certeza. entendeu? Porque até um convite, não ela pode dizer sim ou não. É. Porque a coisa mais importante é você gosta da mulher, você está solteiro, ou você está pedir para o quintal, né? Tem até música que fala aí, que tal a gente sair por aí? Olha, se a pessoa diz, não, tudo bem, entendeu? Eu até conto uma coisa que aconteceu comigo, não contei na televisão, hoje eu vou contar. Eu fazia novelas e tinha uma das moças que trabalhava lá, era figurante, mas era uma mulher bonita e tal. E um dia eu disse, quem sabe, a gente saía lá de Olga, Bloom, eu gosto muito de você, mas isso não. Pronto, então, ficamos amigos a vida inteira e eu nunca fui falar. Não, e o com pior ela. é que a gente está batendo esse papo aqui, aí vai ter muita gente que vai dizer assim, olha lá, eles são de direita, ó. É de direita, é de direita. Mesmo. Não, cara, a realidade não existe direita, não é Não esquerda, existe não é isso. direita, nem centro, não é nada disso. O que a gente está falando aqui é que o Brasil, na década de 70, 80, né? Foi a década que eu peguei mais, né? O Brasil era alegre, cara, era divertido. Cara, quanta gente me zoava na escola. Ixi. Pô, eu zoava junto. Olha, para você ter uma ideia, o meu compadre, né? Já conheço ele há mais de 30 anos, meu compadre, padrinho do meu filho, nós nos conhecemos, ele me sacaneando, dizendo que eu tinha nariz de oxigênio, ladrão de oxigênio, por causa do meu nariz, né? Que é assim, charmoso, né? Esse nariz lindo que eu tenho. E eu chamava ele de Bocão Royal, porque ele tinha uma boca imensa. Pô, e a amizade ali, cara, um zoando o outro, brincando, um zoando o outro, brincando. O cara hoje, eu tô com 47 anos, isso aí, pra ter uma ideia, foi na época de ginásio. Eu tinha meus 12 anos. Pô, hoje eu tô com 47. O cara é meu amigo até hoje e padrinho do meu filho. Mas a amizade é aquilo que você falou. Entendeu? É duradoura, né? As minhas É duradoura. amizades. Aí qualquer coisa hoje que você brinque ou fale, as pessoas estão levando para um mau caminho, um caminho que não tem nada a ver, Eu cara. sempre falo o seguinte. É bullying. Pô, tudo é bullying hoje. É o seguinte, eu converso com muitos políticos. Eu até quero fazer um convite a eles. Não é um apelo, é um convite aos prefeitos eleitos, né? Aos vereadores, que são os políticos. Porque o secretário pode ser político, mas aí ele está lá. Aos deputados estaduais e federais, que olhe por uma classe artística que precisa muito trabalhar, precisa fazer show. É mesmo. Eu trabalho com 5 músicos lá no Sul. Quando a gente sai do show, eles dizem, quando é que tem outro show?
Eu gostaria de ter muito mais show, porque a cada músico que vai é um trocadinho. Verdade. Levando para cá. Sempre fui assim na minha carreira. E eu queria que eles contratassem, olhassem. Quer conhecer Olhar o com Rogério? carinho, né, por esse vai lado. lá, olha lá no canal do YouTube. Tem lá, se você ficar 3 ou 4 horas, você vai ver todas as minhas músicas, todos os programas, inclusive que eu fiz com mesmo. você aqui. Sim, com a sim, Maria. sim. Então Eu lá vejo. no YouTube. Eu então vejo. vai lá, conheça. Não gostou, não contrata, mas gostou do trabalho do Rodrigo Sinjo, ou de quem quer que seja, contrata essas pessoas. Não é que não vai contratar os grandes artistas. A Festa Nacional do Pinhão de Lages, Santa Catarina, minha terra, ela leva em média todo dia 5, 6, 8, 10 artistas. Todo dia. E sábado e domingo é bem mais. Então ela leva em média 150 artistas durante a festa. Aí tem o Conta Dinheiro, que é onde vai os grandes artistas nacionais, que daí são grandes empresas, mas também leva artistas locais. Então o músico, ele toca comigo, tem alguns que já tocam, ele diz, Rogério, podemos tocar com o senhor? Podemos, entendeu? Ele acaba de tocar comigo, já vai para tu acompanhar, ela vai te acompanhar, vai acompanhar ele. Não. Quer dizer, o artista, né, os músicos lá da cidade, eles tocam, é a época que eles ganham dinheiro. Então é uma cidade, essa festa, aí é uma festa que eu tiro o chapéu, e como eu sei que tem no Norte e Sim. Nordeste, né, o São João e outras épocas que eles o artista vive nesse momento. Então tem de chamar os outros, claro, cada um tem seu sucesso, quer trazer o artista para o povo conhecer, mas traga outro. Eu até já falei agora da Virgínia Vila Nova, eu quero fazer show aqui na região de São Paulo, estou falando de festa de cidade. Sim. Porque você fazer show numa casa de show é mais difícil. É verdade. Porque São Paulo é muito grande, mas se você não tiver um bom teatro e não tiver patrocínio, porque os grandes artistas que vêm Falo fazer show em isso. São Paulo, Verdade. eles vêm com patrocínio na mídia, porque se trouxer o maior artista brasileiro, os 10 maiores artistas, colocar ali num grande teatro de São Paulo e não falar nada, não vai ninguém. Não vai mesmo. Não sabe. É. Agora, a gente vai fazer um show, você não tem mídia, as pessoas não sabem, entendeu como é que é? Então, tudo é uma questão de apoio. E se as pessoas fizerem isso, eles vão estar falando do mecenato. Mecenas, ele começou, ele era rico, ele via aquele grupo de teatro trabalhando, que era uma trupe, e ele gostou, e o rei mandou contratá-los para fazer eles rir. E o que aconteceu? Começou a patrocinar. Então, vocês ganham, então vocês vão... Porque eles cantavam, trabalhavam em teatro, dançavam, aquela coisa toda, em troco do que o povo dava. Então eles começaram. Mecenas, qualquer um pode ser mecenas. Tem dinheiro, apoia. Porque a lei, ela existe. Só que a lei cria uma dificuldade tão grande que parece que você está mexendo no dinheiro público indevidamente. E não é. Então, tem muita gente que faz isso, mas nós não queremos. Nós queremos um patrocínio real que possa levar o show do Francis Araújo, do Rodrigo Sinjo, do Rogério Blum e de outros artistas. Porque eu faço, no meu show tem Jovem Guarda, eu gravei 2 popurrí Jovem Guarda, eu regravei Talismã, No Dia em que Parti, Quando, Entre Tapas e Beijo, Minhas Qualidades, Meus Defeitos, Só Vou Gostar de Quem Gosta Minta, tudo Rogério Blum. Eu regravei Guarânia da Saudade, eu regravei Canto Alegretense lá do Sul, eu regravei Gaúcho Passo Fundo, Adeus Mariana do Pedro Raimundo, eu regravei vários boleros, eu regravei várias marchinhas, A Vida é Bela, uma das músicas que mais toca. Então eu faço um show de 1h, 1h30, que o povo vai dançar, graças... Eu não, só eu não, vários artistas fazem isso. E eu faço ao vivo, entendeu? Então a gente leva, para quem está nos ouvindo no Brasil e fora do Brasil, mandar um abraço para o Joaquim Soares, lá da Rádio Coração Sincero. Se você não conhece, vou mandar você associar ele, mandar a música, que ele toca as minhas canções. E agora, o Joaquim Soares e a sua esposa Olívia Dias, lá em Penafiel.
no Rio dos Moinhos. Show de bola. Ele toca lá e eu vou mandar para você também. Obrigado. Gente, chegamos aqui ao final do nosso programa aí, Bate-Papo com Artistas. Isso aí, Né, Singer? isso aí. E estamos muito felizes com a presença do Rogério aqui. Estamos. Vamos terminar com ele cantando, né, uma música maravilhosa dele. Sim. E dizer, Rogério, que palavras bonitas que você acabou de falar aqui agora, né? Inspiradoras, né? Inspiradora, né? E a gente fica honrado de ter a tua presença aqui no nosso estúdio da TV Faz Brasil. Falamos de tudo um pouco, né? Só me permita rapidinho, Francis. À vontade. Rapidinho, Rogério, a gente está no final do programa. Fala um pouquinho sobre Cabocla pra gente. Em Cabocla foi um marco na minha vida. Ah, porque é novela Cabocla. uma novela de época, entendeu? E ela foi uma das mais vendidas no mundo inteiro. E da novela, quando terminou, o Fábio Júnior casou com a Glória Pires e está aí a filha dele. A novela Cabocla. Que Então, foi essa- reprisada agora, né? Recentemente. Não, foi o Segundo remake. remake. O remake É, o remake, né? É, e ela não foi. Mas eu tenho. A original aí, foi em a original 70. até eles mandaram alguma coisa. Eu queria pedir um favor. Eu vou mandar 3 clipes para você e queria que você encerrasse com um dos clipes, mas eu vou cantar um pedacinho de Minha Mãe Mulher aqui. Com certeza. Os 3, tá bom? Pode A ser? gente encerra com a Minha Mãe Mulher, certo? Sim. E depois, logo depois de você terminar de cantar, a gente vai passar o teu clipe para finalizar. É isso aí. Beleza? Um beijo para todos vocês. Até o próximo programa. Se Deus quiser, ele adquirir com muita certeza. Não é, É isso Rodrigo? aí, até o próximo domingo com mais um bate-papo com artistas. Aqui pela TV Faz Brasil, a TV na sua Smart TV. Valeu, Rogério Blum. Tchau. Esteja onde estiver. Goodbye. Quero a sua bênção, minha mãe mulher. Sinto a sua falta, como estou sentindo agora. Queria tanto lhe abraçar e sentar no colo da senhora para lhe dizer, minha mãe, da minha gratidão por me trazer ao mundo com tanto carinho, tanta dedicação. Sei que devia ter dito, minha mãe, tanta coisa e não falei, mas quero me confessar agora, foi a senhora que na vida eu mais amei. Quando estou longe penso muito em você. Nos compromissos tenho que me dividir. O trabalho precisa ser feito. Tomo cuidado para não me distrair. Quando o fim do dia vai chegando, é mais uma etapa vencida. Então posso pensar em você, razão maior, amor da minha vida. Amor a dois tem que ser pra valer. É o momento de se entregar. E dormir de conchinha é bom, mas vem o desejo de novo de amar. E dormir de conchinha é bom, mas vem o desejo de novo de amar. Você se zanga e briga muito comigo. Também te ofendo às vezes neste momento, mas peço a Deus que me dê calma nesta hora, que não mude o nosso sentimento. E assim vou levando a vida e deixando a vida me levar. Se o nosso karma é vivermos juntos, é bem melhor
melhor então a gente se amar. Amor